Buenas pessoal, tudo bem? Vamos começar a semana com um vídeo novo agora então, hoje dia 3 de abril de 2022, começando mais um mês, e eu resolvi fazer esse vídeo domingo para a gente ter uma ideia do que aconteceu semana passada, o que a gente pode esperar para a próxima semana, já que foi uma semana toda interessante, né, no milho, também no Ibovespa, que subiu sem parar, dólar chegando na região dos 4,70. Então a gente está num cenário relativamente interessante que vem acontecido aí, posso dizer, nas últimas 3 semanas, 4 semanas, até dá para dizer, e tá bem interessante. Então, por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo, né? E vou fazer, obviamente, que amanhã de novo, terça e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações para receber os vídeos, toda aquela história que eu sempre falo, né? Compartilha, comenta, isso é muito bacana. Eu nunca peço nada, nunca cobro nada. A única coisa que eu peço é que, se gostarem, compartilhem para que venha mais conteúdo, que venha mais pessoas para cá e a gente consiga produzir mais conteúdo para vocês. Tá bom? Bom, também tem o Telegram ali, o grupo do Telegram, que pode escanear aquele QR Code ou clicar no link que tá na descrição. Tem um link lá no Discord também, que eu pretendo, né, ficar mantendo os dois, Telegram e Discord, por um bom tempo, e aí depois eu vejo qual que eu vou manter, né, exclusivamente de fato. O Telegram tem algumas vantagens, o Discord também tem outras vantagens, então eu tô estudando os dois ali. Tá bom? Bom, deixa eu mudar minha tela aqui para ficar, né, ficar mais interessante. Vamos lá. Bom, na sexta-feira, o Ibovespa subiu 1,30, o dólar caiu quase 2% com 1,89, o milho 2,30 de queda, chegou a cair bem mais, depois recuou um pouco, o café subindo um pouco, né? O boi ali no 0 a 0. A soja, que já vem alguns dias caindo, caiu 2% aqui, né? Bom, eu vou começar falando aqui do milho. Deixa eu botar o CCMK, o contrato MAI, para a gente dar uma olhada no que aconteceu. O gráfico semanal, até vou tirar esse estudo aqui, vou dar uma limpada. O gráfico semanal no milho, e eu vou botar primeiro o CCM FUT, para ficar mais bonito de se enxergar. O gráfico semanal do milho está isso aqui. Então, repare, o ano de 2022, deixa eu enxergar aqui no monitor, começou mais ou menos agosto, setembro, janeiro, aqui. O ano de 2022, deixa eu limpar isso aqui tudo. Opções de estudos. Beleza, tá limpa a bagunça, tá? O ano de 2022 começou aqui. Eu vou traçar uma linha qualquer aqui só para a gente ter uma ideia. O ano de 2022 começou 6 do 12, 12, 20, 3 do 1. Aqui. Nessa linha aqui começou 2022. O ano de 2021 começou mais ou menos por aqui, ó. 4 do 1, 11 do 1, 28 do 12, aqui. Bom, vamos mais ou menos, tá? Então reparem, eu vou fazer uma linha, vou tirar um pouco esse zoom e puxar esse gráfico mais para cá, para vocês entenderem o que eu estou pensando. Eu vou fazer colorido. O ano de 2021 foi basicamente isso aqui. O que o milho fez em 2021? Nada. Né? A gente teve períodos em que o milho subiu bastante, a gente teve períodos em que o milho caiu bastante. Lembrando, isso aqui é gráfico semanal, tá? Bastante que eu digo não em questão de pontos, em range, que não foi muito grande aqui, e sim de um longo período subindo, alguns meses subindo e alguns meses caindo. Depois a gente teve novamente alguns meses subindo e depois novamente alguns meses caindo e voltou a subir. Tá? Isso aqui foi o ano de 2021 no milho. 2022 eu vou mudar a cor, vou botar uma cor qualquer aqui, vamos pegar um roxo mais escuro aqui só para diferenciar. Ele começa aqui, sobe um pouco, cai bastante, rompe fundo, vem aqui basicamente no fundo ou perto do fundo de 2021, que foi próximo a um topo aqui de 2020, tá? Então vou limpar isso aqui mais ou menos por aqui assim, tá? E tá aqui agora. O que a gente pode esperar, né? Se eu imagino que eu não fiz esse retângulo vermelho aqui, eu poderia enxergar isso aqui, que ele poderia fazer isso aqui, ó, e ficar aqui, né? E aqui mais ou menos, né, no olhômetro, terminaria o ano, até antes aqui, terminaria o ano aqui, e aí pode ser que lá em dezembro ou em janeiro de 2023 eu fale, o ano de 2022 foi isso aqui.
né? Olha a simetria, olha que interessante. E aí a gente vê uma média móvel andando de lado, o mercado andando de lado e nada acontece. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso simplesmente pelo fato de que não dá para a gente ficar acreditando que o milho vá subir e vá a 150 pontos, 150 reais. E também não dá para a gente ficar dizendo que o milho vai cair e vai a 50 reais semana que vem. A gente não sabe, né? O ano passado todo mundo pensava a mesma coisa, o milho iniciou o ano e terminou o ano quase no mesmo lugar. Teve geada, teve um monte de coisa, né? E Covid, e hora tá bom, hora tá ruim, e o milho ficou, balançou, mas terminou o ano na mesma. E esse ano teve guerra, teve um monte de coisa que disparou o milho para cima e agora o pessoal começou a realizar lucro, começou a vir para baixo sem parar. E aí tem questão de safra recorde, tanto de milho quanto de soja, então isso aqui é meio análogo para milho e para soja, tá? Safra recorde de milho, de soja e tudo mais que está por vir, então o mercado começa a precificar isso sempre antes, tá? Bom, então tenham isso aqui como uma premissa, né? Que não adianta agora, eu vejo muita gente falando em vender milho, eu vou mudar a cor de novo aqui, eu vou pegar uma outra cor que eu não usei aqui, um azul, esse troço aqui, que não sei que cor é isso. Não adianta querer vender milho agora aqui, né, nesse ponto, querer vender milho aqui em 89, em 88, em 87, achando que o próximo ponto do milho vai ser aqui, ó, mais ou menos, não sei que tá no print screen, mas é aqui perto dos 70, nesse fundo. Pode vir o milho aqui no 70? Pode. Em 2021 ele não foi lá. Todo mundo estava achando que iria e não foi. Tá? Então ele pode vir aqui? Pode. Mas, dado que ele saiu daqui dos 105, 106 e já está aqui nos 80, 88, 89, qual é a vantagem operacional, qual é a vantagem financeira que eu tenho vendendo milho aqui, acreditando, torcendo, rezando para que ele chegue aqui embaixo? Com um stop, né? Se for pensar por esse gráfico desse tamanho aqui semanal, teria que estar aqui em cima. Vale a pena uma operação dessa? Não, né? Então é mais fácil a gente acreditar ou a gente procurar nesse momento, depois de uma queda forte, né, esperar o mercado se acalmar e tentar imaginar o milho corrigindo um pouco. E eu não estou dizendo que ele vá subir até o 105 de novo, até o 104, mas é mais prudente, ou arrisca menos, acho que amarelo não vai aparecer aqui, amarelo não aparece quase nada, um verde talvez apareça. É mais prudente a gente pensar em comprar nessa região dessa linha horizontal roxa aqui, com um stop curto aqui embaixo e ver se ele chega pelo menos até a média. 96, 97, né? Isso dá 6, 7 pontos para cima fácil, tá bom? Então, isso é um viés um pouco de um prazo um pouco maior. Detalhe, o que a gente tem que observar também, que eu gosto de observar no milho. Em períodos em que o milho, e não só o milho, qualquer commodity, eu vou generalizar para ficar mais fácil. Isso aqui eu falei, gravei esses dias vídeo lá no Zico sobre isso. Em períodos em que está mais lateral, a sazonalidade fica bem mais interessante para a gente observar. Ou melhor, vou reformular a frase. Operar graficamente, enxergando a sazonalidade, né, do milho físico em si, é bom. Então, qual que é a sazonalidade do milho que eu já falei várias vezes aqui, né? É basicamente lá em janeiro, né, início do ano, tá? Começou o ano aqui. Em janeiro ele começa a dar uma subidinha, vem, dá uma patinada ali, cai um pouquinho ali por abril, maio, depois sobe um pouco de novo, tá? Isso aqui na verdade seria bem menor essa amplitude aqui, mas ele não mexe muito nesse período, e aí fica um pouco mais alto, e aí lá na região um pouco antes do meio do ano ele começa a cair, começa a safra, né? E aí começa a cair ali lá para o julho, agosto, setembro, começa a fazer um fundo
e aí fica num fundo lá embaixo e começa a subir e vem subindo até que entra no período ali de plantio novamente e vem embora e vai até a região de janeiro, fevereiro e vai. Então é um troço mais ou menos assim, aonde geralmente o fundo do milho se dá no período, obviamente, da colheita, né? Que é ali julho, agosto, setembro, que é o período em que estão colhendo o milho safrinha. O milho safrinha, lá da safra de verão, que é plantada lá de fevereiro a março, naquele período ali, colhe-se ele 4, 5 meses depois, que dali no meio do ano, que é onde o mercado é inundado pelo milho e é onde geralmente tem notícia de safra recorde e tudo mais, e que colheu muito mais e que foi uma boa safra, e geralmente nesse período o milho começa a cair um pouco. E aí mais para frente, quando entra o período de plantação da safra do milho, que é logo depois, né, que tem a safra, tem a safrinha, começa atrasos na plantio, e aí é clima que não ajuda, não chove, está muito frio, está muito seco, não vem chuva, começa a atrasar, e aí não se planta milho, começa a demorar o plantio, e aí o milho não sai, e aí começa a subir até que começa a plantar de novo, as coisas normalizam um pouco, né? E assim vai. Então, em períodos onde nós temos onde temos um período lateral, a sazonalidade é uma coisa interessante para nós observarmos. Quando tem uma tendência muito forte, que nem teve em 2020, por causa da pandemia, a sazonalidade muitas vezes vai atrapalhar, né? Porque a gente está esperando que no meio do ano o milho caia, por causa da sazonalidade, faça um fundo naquele período, mas ele está tão forte como teve aqui atrás, em 2020, que o meio do ano de 2020, a queda dele foi isso aqui, foi uma correção. E depois foi embora para cima sem parar. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado, tem que sempre tentar enxergar isso, né? Por isso que eu gosto de sempre olhar gráfico semanal, não que eu vá me posicionar semanalmente, que eu gosto de enxergar, sabe? Tirar um zoom, olhar de longe e saber onde é que eu tô, né? Imagina um mapa mundi, tu tá sentado lá melhor, imagina tu sentado numa ilha e olha para tudo quanto é lado e só enxerga água. Não faz ideia onde é que tu tá. Tu não sabe se tu tá exatamente no meio do Oceano Pacífico, onde qualquer civilização mais próxima está a milhares de quilômetros, ou se tu não sabe se tu está a 10 quilômetros da costa, só que a olho nu tu não enxerga a costa, porque o teu olho não enxerga isso, e como tu está muito pequeno em relação ao todo, tu acha que não sabe para que lado tá, né? Então o que seria bom? Tu ter uma visão de cima, alguém enxergar de satélite, de avião, de helicóptero, de qualquer coisa lá mais alto, para a gente ter uma ideia da onde a gente está e falar, opa, eu estou aqui pertinho da costa, se eu pegar um barquinho ali, né, for remando de canoa até ali, eu chego ali em algumas horas, beleza, né? Então é interessante fazer isso. Então, por isso que eu gosto de olhar um gráfico semanal, olhar um gráfico mensal, para saber aonde eu estou. Quando eu estou achando que eu estou num baita ponto bom de compra, e eu olho no gráfico semanal um ponto de venda gigantesco, um ponto de volume de vendas no gráfico mensal ou algo do tipo, e aí isso pode me atrapalhar, tá? Então, assim, o milho no ano passado foi lateral, fez um fundo aqui em mais ou menos maio, junho, aqui, que é quase que no meio do ano, um pouco antes até. Nesse ano ele está caindo com bastante força, está chegando num ponto aqui. Eu não estou dizendo que aqui é a hora de comprar e vamos comprar sem parar, mas só se atenham a isso. Quem vendeu lá em cima, onde eu vendi no cento e poucos lá, né, e veio vendido até aqui embaixo, cara, pode ter feito o trade do ano aí no milho, né? Então não queira perder. Nós estamos em abril, né? Começando abril, na verdade, terminamos março há 3 dias atrás. Então a gente está começando abril e dependendo do tamanho da posição e da onde vendeu e aonde comprou de volta, pode ser que tenha feito o trade do ano no milho, né? E agora tome muito cuidado para não se achar o maior trader do planeta e passar agora de abril a dezembro devolvendo todo esse dinheiro, né? Porque acha que vai cair sem parar ou porque acha que agora vai subir sem parar. Tenham sempre noção disso. Aqui, há poucos dias atrás, ele estava lateral, tá? Pode ser que ele continue lateral aqui também, tá bom? Então, deixa eu tirar desse negócio aqui. Vou botar num gráfico diário e agora eu vou
Vou botar aqui o gráfico diário. O que ele fez no gráfico diário? Ele vem lateral, como eu falei, bastante tempo aqui. Aí ele cai e escorrega sem parar aqui. Eu vendo o milho aqui e encerro a posição aqui. Não vendi mais, fiquei de fora de todo esse movimento, infelizmente. Né? E ele vem dar uma balançadinha de volta. O que eu falei semana passada algumas vezes aqui? Até. Que eu estava de olho nessa região aqui, ó, nesse ponto aqui. Para quê? Para que ele subisse e eu pensava em uma possível venda ali. Né? Seria um ponto interessante. Se eu botar no gráfico semanal, seria aqui, ó, quase que na média móvel do semanal. Né? Na base de toda essa região aqui, que se eu tirar um zoom e fizer o seguinte, ó, imagina que isso aqui é uma lateralidade, né, daqui até aqui, tá? Ou até um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas enfim, essa região aqui, se eu diminuísse um pouco esse retângulo, botasse mais próximo aqui do fundo, vocês concordam comigo que essa região onde eu tracei uma linha aqui, ó, é quase no centro dessa lateralidade toda, no centro de uma lateralidade de mais de ano aqui, que vem desde 2020, passou por 2021 inteiro e está aqui. Então é muito provável que aqui nesse ponto, nos 95 e pouco, 95 e alto, quase 96, talvez nos 96, talvez 94, quase 95, enfim, nessa região, nunca é um ponto, é sempre uma região. Nessa região aqui, é muito provável que tenha volume de venda. Pode ser que tenha sido aqui e continue caindo. Mas eu vinha falando desse ponto para pensar numa venda, né, daqui para baixo. Porque eu acredito naquele tipo de movimento assim, onde a gente tem uma lateralidade, vou traçar aqui, aqui. Imagina eu tenho um canal aqui, né? A gente geralmente tem a região, eu sempre falo disso, a região do meio do canal. Tá tudo torto isso aqui, mas só para simplificar. E aí a gente tem um mercado fazendo isso aqui, ó. Tá? Pode ser um canal de alto, canal de baixo, um canal lateral, não importa. Daqui a pouco ele rompe isso aqui para baixo e ele pode ficar brigando aqui, ó. Assim como pode ir lá em cima e voltar, né? Mas é a mesma história que eu sempre faço de dupliquem o canal, né? Tem aqui um range, pega aquele range e dupliquem para baixo. Quando eu pego aquela minha barrinha lá e falo, eu vou pegar aqui, eu vou, né, pegar essa barra aqui, os meus retângulos, quem já viu operando lembra disso. Eu pego um retângulo aqui, pego o tamanho dessa barra, projeto uma para cima, onde é que o mercado bateu, exatamente naquela barra lá. O mercado tenta romper, não consegue, volta. Aí faz uma barra preta. Agora eu pego essa barra preta aqui, pego um retângulo dela e jogo aqui para baixo. Onde é que dá? Aqui no fundo. Então quem vendeu aqui vai encerrar a posição aqui embaixo. Quando encerrar na posição aqui embaixo, pode ser que entre volume de compra, pode ser que faça um fundo duplo e o mercado resolva subir por aqui. Isso aqui de pegar essa barrinha, pegar um retângulo, jogar para lá, pegar um retângulo, botar para cá e projetar pontos de entrada e de saída, nada mais é do que eu enxergar isso aqui, ó, tá? Enxergar esse ponto e esse ponto, né, que é o caso dessa barra branca, como uma região de uma lateralidade. Aqui eu estou num gráfico diário. Se eu botar um gráfico de 5 minutos, isso aqui vai ser uma lateralidade bem maior, né, vai ocupar minha tela inteira aqui, né? E aí eu vou pegar esse canal e duplicar ele. Então aqui, isso aqui tudo que eu falei dessa região aqui, né, do gráfico semanal, que dá mais ou menos no meio, é a mesma coisa, só que eu posso pegar isso aqui e considerar tudo isso aqui uma barra só, e imagina que isso aqui é um gráfico mensal de 2 meses, de 6 meses, é só mudar o tempo gráfico, tá bom? Então assim, qual que é a minha ideia para o milho nos próximos dias? Bom, estamos iniciando abril. A bolsa está subindo sem parar, né? Beleza. O dólar está caindo bastante. Então, o que eu imagino aqui? Que ele possa, assim, de fato, vir testar esse fundo novamente, e é muito provável que isso aconteça, porque quando a gente tem uma força muito grande vendedora, é muito provável, é muito difícil o mercado reverter para cima muito rápido e com muita força. A menos que seja uma notícia muito grande ou algo do tipo. Ou uma força muito forte para cima também é muito difícil ele reverter tão fácil. Então é mais provável que ele venha testar esse fundo ou tente testar esse fundo antes de subir, né? Até mesmo poderia subir na semana que vem aqui de fato, poderia, né? E aqui nesse ponto eu pretendo vender, dependendo de como o mercado se comportar. Se ele fizer uma barra branca que sai aqui dos
92 e pare nos 98 aqui e continue subindo, rompendo ela, eu não vou vender. Então tudo depende. Eu vou, como eu falei, eu quero ver o que o mercado vai fazer nessa região aqui. Aqui pode ser que eu seja vendedor, tá bom? Aqui embaixo eu sou comprador? Depende. Ele teria que fazer exatamente isso aqui. Teria que cair aqui embaixo, perto dos 86, 87, perder força, não conseguir subir, e aí de repente eu pensaria em comprar com um stop um pouco mais aqui abaixo, um stop curto, esperando que ele venha até aqui. E aqui eu já fico, né, não vou dizer que eu vou encerrar a posição quando ele bater ali, mas eu já fico sentado na frente do computador com a mão no mouse aqui para sair fora da posição a mercado. Tudo depende de como é que o mercado vai se comportar, tá bom? Pode ser como eu falei, se ele romper e for embora e eu tiver comprado, eu vou ficar comprado. Mas se ele começar a patinar ali, eu não vou ficar pagando para ver. Tá? É mais ou menos isso. Aqui no ponto onde está, eu não faço nada. Acho que vender aqui é um pouco arriscado, porque ele pode subir. E comprar aqui também é um pouco arriscado, eu tentaria comprar um pouco mais embaixo. Mas tudo é questão de gerenciamento de risco. Tem o estocástico aqui sobrevendido, querendo subir, e faz sentido, né? O tamanho dessa queda querendo voltar. A volatilidade está aumentando, mas é óbvio por causa desse movimento todo aqui, então não teria muito o que falar. Tá bom? Bom, boi. BGI FUT, gráfico diário. Tá lá subindo, 320 aqui nessa região, brigando um pouquinho aqui, querendo ir. Mas, depois de uma escorregada grande aqui, vamos ver o que ele resolve fazer, se ele vai subir, se vai ficar nessa região aqui andando de lado, se vai, né, se decide sair daqui. Tá parado aqui, tá calmo, tá tranquilo, sem se mexer muito. Então, o importante agora aqui é ver se de fato ele vai, né, subir ou se ele vai cair aqui. Mas, como eu já venho falando há alguns dias, o mais provável, baseado nisso aqui, ó, é que ele venha escorregar aqui embaixo. E o bom de vender aqui é que o stop está aqui, ó. O stop está logo aqui em cima. Então seria muito bom vender aqui com o stop, né, aqui em cima para ele escorregar aqui nos 300 e pouco, né? Mas da mesma forma a gente enxerga ele querendo subir aqui. Então fica difícil de vender porque a tendência, apesar de fraca, ainda é de alta. Tá? Mas vamos ficar de olho nessa venda se ele chegar aqui nos 323 por aí. Se eu botar no gráfico semanal, tá lá em cima aí. Eu acho que esse meu profit está errado. Acho que está errado isso aqui. Mas enfim, faz dias que eu não opero boi, eu não estou nem acompanhando tanto boi. Né? Então, mas estou de olho, estou de olho. Tem umas linhas de alarmes ali, enquanto ele não chega lá, eu não faço muita coisa. Tá bom? Deixa eu só ver aqui onde é que está o boi aqui, só ver se está tudo certo. Não, se está certo. Café. Ó, café é aquela história que eu já falei aqui 50 vezes. Deixa eu limpar isso aqui de novo. Aqui, aqui. Bom, café está numa tendência de alta, né? E essa tendência de alta está acontecendo há bastante tempo. Ele deu essa escorregada aqui atrás, um monte de gente se apavorou, né? Eu, inclusive, vendi um pedaço da minha posição por aqui, porque ele estava, de fato, querendo fazer uma reversãozinha no gráfico diário. Chegou a fazer aqui, né? Mostrar um pivôzinho de baixa, mas logo depois fez um fundo duplo e está rompendo e está indo para cima. Então isso aqui indica que ele possa vir testar os 300 de novo. Fez aqui um pivôzinho bem trade de livro mesmo. Uma briga relevante nesse ponto aqui seria esperado, 290. Depois ele pode vir tentar fechar esse gap, brigar aqui nessa região aqui próximo aos 300, 299 por aí. No gráfico semanal a tendência ainda é de alta, né? Ainda é de alta com um porém. Ele está fazendo aqui uma espécie de um pivôzinho bem em cima da média móvel do semanal, e isso aqui pode abrir um precedente para ele escorregar um pouco mais. Então reparem, né? Até posso grifar aqui mais forte para ficar mais fácil de enxergar. Isso aqui pode gerar um movimento assim. Deixa eu pegar uma linha aqui, ó. Assim, vem aqui, volta, toca numa região de média ou algo do tipo, e aí escorrega uma linha mais ou menos desse tamanho aqui para baixo, para dar aqui nos 230 e poucos aqui. Né? Ele fazia isso várias vezes aqui, ó.
ia lá, voltava, vinha aqui na média, voltava, ia na média, voltava, ia na média, voltava, veio aqui, voltou até a hora que, pum, rompeu para baixo, e aí pode ser que faça isso. Seria normal, nada além do normal, uma correção no café, baseado aqui no gráfico mensal, ela subiu sem parar, olha o estocástico do gráfico mensal onde está, teria uma correção para acontecer até aqui próximo aos 220, 215 aqui nessa região, né? A gente tem um gráfico mensal, deixa eu limpar isso aqui de novo. A gente tem um gráfico mensal, né, que mês passado ele escorregou e voltou, mas esse mês ele já abriu aqui embaixo, né? Tá começando, né? Pode vir testar esse fundo, até mesmo escorregar um pouco mais aqui, né? Então, tem espaço para corrigir. Tendência de alta ainda não reverteu. No gráfico semanal, ela reverteria a partir do momento que furar para baixo aqui, a partir desse ponto. Aí a gente poderia pensar numa possível reversão aqui no gráfico semanal, e aí isso aqui poderia ficar um pouco mais baixista. E aí tem toda a questão de clima, né? Meio do ano, pode ser que tenha Laninha, Laninha e toda aquela história de novo. Eu acho meio difícil ter Laninha de novo 3 anos seguidos. Isso poderia trazer geada, né? Assim como teve ano passado. E isso poderia aumentar mais ainda a quebra de safra do café. E aí com a questão da pandemia, meio que as coisas voltando ao normal, o consumo de café aumentando, e aí se der uma quebra de safra, aí a demanda fica muito grande em relação à oferta, o café pode disparar mais ainda do que já disparou. E aí isso poderia pressionar os preços para cima. Caso isso não ocorra, dependendo de como vir a safra, se não for tão ruim quanto achava que ia ser, não tenha geada, não tenha quebra de safra, seja uma safra relativamente boa, pode ser que os preços também sejam pressionados para baixo. E aí o mercado pode corrigir um pouco e tem espaço para corrigir. Como eu sempre falo, né, há uma grande chance de subir e há uma grande chance de cair. O mercado dá para analisar pelos dois lados. Então, baseado nisso, a gente tem que sempre operar a favor da assimetria de risco, aonde eu posso ganhar mais do que perder. Não importa se é para cima ou para baixo. Porque no longo prazo é isso que vai fazer a diferença. A gente tem uma volatilidade aqui diminuindo, ou seja, gráficos candles pequenos em relação a aqui a taxa do mesmo período foi absurdamente grande, né? Então não dá para ter como base, ainda está relativamente caro, aqui as barras são grandes, balança bastante, o café é realmente muito volátil e caro. Mas eu ficaria de olho, né? Quem está comprado, ainda tem uma posição comprada, uma boa parte dela está comprada, eu estou de olho nessa região das médias, mais ou menos por aqui, isso aqui é análogo para o café Nova York, tá? Não muda muita coisa. Tá? Então eu ficaria de olho nessa região aqui. Se eu escorregar a partir daqui, é muito provável que eu encerre basicamente toda a minha posição que eu comprei lá em maio do ano passado. Então eu peguei boa parte dessa alta toda aqui. Tá bom? E aí se ele continuar subindo aqui, beleza, vou entender como, bom, realizei um pedaço do lucro aqui embaixo e aqui eu vou seguir e vou administrando a posição. O importante é ficar de olho e administrar com responsabilidade. Quem está comprado, se comprou aqui embaixo, é o mesmo pensamento, não deixa voltar e romper esse fundo. Quem está vendido, se vendeu aqui por cima, não deixa subir muito aqui, encerra rompendo essa média, encerra rompendo esse paviozinho aqui, ó, tem essa barra preta, a barra do lado, encerra rompendo esse topinho aqui, que está basicamente na média ali, que se isso acontecer ele pode, né, na melhor das hipóteses, parar por aqui e continuar caindo ou ir lá testar topo. Então, dependendo de onde que vendeu, às vezes não vale a pena pagar para ver. A soja é exatamente a coisa que eu falei do milho, né? Olha a paulada que a soja deu, realização de lucro, né? Então tem a soja lá nos Estados Unidos com relatórios, né, bons de safra boas e tudo mais, e a soja pressionou para baixo com uma semana com uma queda bastante forte, barra fechando na mínima e tudo mais. Se a gente botar num gráfico mensal da soja, fechou o mês passado, né, com uma barra bem vendedora, num topo relevante. Então, graficamente, ali é um ponto de venda que abriria precedente para vender aqui, né, no início da barra desse mês, que foi 2 dias atrás, e botar um stop lá atrás e esperar que a soja venha mais ou menos aqui, nessa região. Tá? Fazer aqui
botar meus quadradinhos aqui que é mais interessante. Nessa região aqui, né, que justamente dá nesse topo aqui atrás. Então o que eu fiz? No olhômetro aqui eu peguei o tamanho dessa barra e projetei para baixo. Basicamente é isso. E é uma coisa que faz sentido, né? Poxa, olha o quanto a soja subiu. Só tirar um zoom aqui no gráfico mensal mesmo. Esse troço pega e sobe aqui 20 pontos aqui em pouco mais de um ano. Uma linha reta, volta, corrige e vai embora para cima. Então eu poderia voltar aqui de novo antes de subir, ou se é que vai subir. Num gráfico semanal a mesma coisa. Ele sai aqui de baixo em novembro do ano passado a 26 e pouco e sobe e bate em 38 aqui. Então ela subiu bastante aqui num período relativamente curto. Eu lembro que ela vinha numa tendênciazinha de baixa e tudo mais, até saiu o relatório do USDA dizendo que tinha quebra de safra, né, que tava ruim a coisa lá na América, principalmente, na América de forma geral, aqui na América do Sul, né, na Argentina, com a questão de ter pouco esmagamento. A Argentina é um dos maiores exportadores de óleo, né? Então o esmagamento diminuindo, as safras, as lavouras tudo queimadas e dizimadas com a questão da seca que estava acontecendo, né? Não estava chovendo, tudo seco, então isso pressionou bastante para cima lá. Agora o mercado resolve corrigir, é normal, é bem normal isso. Tá? Então vamos ficar aqui. Há muito tempo eu venho falando que ó, a tendência de alta na soja, mas como é que eu vou comprar esse negócio? Como é que eu vou pegar aqui num gráfico mensal, vou tirar um zoom, ela está no preço máximo aqui que no meu Profit consegue, por exemplo, de histórico, desde 2013 aqui, e eu vou comprar aqui, depois de uma alta dessa. Não faz sentido, né? E eu vou ter que acreditar demais que a soja vai dobrar aqui, que vai sair dos 37, vai até 70, 80, para fazer uma compra aqui em cima. E ainda assim acreditar que isso vai acontecer num prazo curto. Porque se for um prazo longo e ela voltar aqui embaixo, né, não vale a pena eu entrar na posição lá em cima. Teria que ser uma coisa meio que para agora. E é isso, é difícil de acreditar, né? Então, por isso que o cenário de soja num período curto, que eu digo período curto, talvez seja nos próximos 2 meses, seria de venda, né? Seria de venda. Ele está fazendo aquele movimento que a gente queria, de fazer uma primeira barra mais forte e querer andar. Agora é bacana, pode ser que comece a cair sem parar aqui, daria para vender mercado aqui com stop lá em cima, um pouco mais arriscado, mas dá. Mas se ela quisesse mesmo ajudar, ela poderia subir ainda de novo e parar por aqui, ó, nessa região de fundo aqui nos 36 e pouco, para a gente vender aqui e depois sim, se ela resolver cair a partir daqui, a gente entra vendido com estoque mais tranquilo. Repare numa coisa, né? Eu sempre falo, se o mercado subir aqui eu vendo, se o mercado cair até aqui essa região aqui eu compro e tudo mais. Então isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar e que é exatamente o que eu falo. E quem vê eu operando, vê eu fazendo exatamente isso. Antes do movimento acontecer, eu já analiso e penso aonde que eu poderia comprar ou aonde que eu poderia vender, né? E fico esperando. Se acontecer aquele cenário, eu entro comprado ou entro vendido. Se não acontecer, eu não faço nada. Diferente do que muita gente faz, que é ficar parado, sentado, assistindo as barras se mexerem e pensando se naquele ponto compra, naquele ponto vende. Cada barra quer fazer uma operação diferente. Eu já enxergo algumas barras para frente e penso, se chegar aqui eu vou comprar. Se chegar ali eu vou vender. E ponto. Se não chegar nenhum dos dois, eu não faço nada. A menos que mude alguma coisa no cenário. Então isso eu acho que é uma coisa bem interessante a gente desenvolver, tentar enxergar cenários, né, 2, 3, 4 barras para frente, que isso dá uma certa tranquilidade para a gente se posicionar e também evita fazer overtrade, né, fazer muita operação e operações afobadas de comprar ou vender ali simplesmente na euforia e na pressa de querer entrar na operação logo e ganhar dinheiro rápido. Tá bom? Então isso é um exercício interessante de se fazer. Dólar. Dow Foot, olha o dólar no gráfico semanal, 4,69, né? Então quem diria? E eu não acreditava que ia tão longe. Opções de estudos, excluir estudos. Então dólar numa queda muito forte aqui, assim como o Ibovespa subindo bastante forte, né? Então, um detalhe que eu quero comentar nesse vídeo antes que eu me esqueça. Nós estamos chegando perto daquele famoso período do ano em que o Ibovespa costuma não performar muito bem, que é depois de maio. E eu me lembro,
Me lembro muito bem no ano passado, onde eu fiz um vídeo que foi lá em maio, que eu comentei sobre o famoso Sell May and Go Away. Venda maio e vai embora. Compre lá em outubro, novembro de novo. Né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, que isso deve acontecer. Mas o interessante é o seguinte, o Ibovespa, estou falando de dólar aqui, mas do Ibovespa, né? Que nesses últimos dias ele tem subido e subindo muito, né? Passou lá dos 120 mil pontos, e assim como o dólar tem caído e caído muito. Eu estou analisando e enxergo tudo isso como um grande elástico. E a hora que esse elástico resolver corrigir, pode ser uma correção um pouco mais forte. Tanto no dólar para cima, quanto no Ibovespa para baixo. Então eu vou ficar de olho nisso. Tá? Então, primeiro alerta, hoje é 3 de abril. Eu estou falando lá de maio. Para a gente ficar de olho nisso. Tá? Bom, dólar pode vir aqui na região dos 4,61? Pode. Mas se eu fosse falar no dólar, eu vou manter a minha mesma expectativa. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu não estou falando nada, mas se eu fosse fazer alguma coisa no dólar, cara, vender dólar aqui eu não vendo. Eu não vendo. A menos que eu já tivesse vendido há muito tempo aqui atrás, né, e eu estivesse nesse momento aumentando mão, puxando estoque para continuar. Se voltasse 5, 10, 15, 20, 300 pontos, eu ainda estaria num ótimo lucro. Então eu ganhei bastante dinheiro com dólar, então vou arriscar mais. Né? Aí beleza. Mas entrar em posição nova, tirar dinheiro do caixa para entrar em posição de venda de dólar, depois do dólar sair de R$ 6, basicamente, a 4,69, eu não faço. Eu acho mais fácil, né, eu ficar de olho aqui onde ele está mesmo, 4,69, 4,70, ou até mesmo aqui dos 4,61, 4,62, pensar em uma compra por aqui para tentar pegar uma correção um pouco maior, fazer um caixa nessa correção aqui, e aí depois, se ele resolver subir ou cair, aí eu vejo o que eu faço. Mas eu iria preferir fazer isso, me expor a dólar aqui, porque, cara, o dólar está há mais de ano, né, vai fazer quase 2 anos, que ele está acima dos 4,70. E aí eu vou achar que agora que ele saiu de R$ 6, está em 4,70, ele vai a 4, vai a 3,50, assim, sem parar, vai descer a ladeira, largar, apertar o botão de dólar para baixo e vai embora sem parar. Eu não gosto muito desse tipo de distorção muito forte. É que nem aqui. O dólar sai de 4,30, bate em 6 e tanto, e todo mundo achando que agora ia 7. Não é assim que funciona. Né? Então eu prefiro acreditar que ele possa pegar esse range todo aqui, ó, né, e projetar ele aqui para baixo, e aí ficar trabalhando nessa região aqui. Ficar brigando aqui. 5,30, 4,60, 4,50, 5,30, 4,60, 4,50. Ficar brigando aqui. E se isso acontecer, eu ficaria muito feliz em comprar dólar aqui, vender dólar aqui, comprar dólar aqui, vender aqui, aqui, aqui. Aí seria interessante. Né? Eu imagino isso. Até porque se a gente pegar esse mesmo range aqui, ó, der um Ctrl C, Ctrl V no olhômetro, né, ele é quase o mesmo tamanho desse cara aqui. Ó. Cabe, né? Cabe aqui e cabe aqui. Então, aqui pode ser um ponto interessante. Nessa região aqui dos 4,60 por aí. É muito provável que ali, se eu botar num gráfico diário, né? Aquela região, se eu botar num gráfico diário, ele fizer 1, 2, 3 barras interessantes, né? Até mesmo poderia ser um movimento interessante pensar numa compra por aqui. É contra a tendência? É contra a tendência. Mas eu vou estar tentando pegar um início de movimento. Por isso que eu não vou comprar a primeira barra branca que aparecer. Né? Eu vou olhar um estocástico bem sobrevendido, que nem está aqui, ó, querendo começar a subir. Eu vou olhar um cenário se formar com 1, 2 barras brancas, e aí ele começar a querer subir. Se ele começar a se enrolar e não perder esse fundo, imaginando que seja por aqui, aí eu posso pensar em botar uma boletinha aqui pequena e ver se ele vai, se começar a andar, quem sabe eu aumento a mão, quem sabe faço a operação de day trade junto com a de swing trade, aí eu invento o que eu quiser ali. Mas a intenção é essa. Vender aqui, eu não vendo mais. Tá bom? Basicamente é isso aí. E o Ibovespa é a mesma coisa, só que ao contrário. Né?
Comprar agora aqui a 121.570, convenhamos, acho que já passou do ponto, né? Aqui foi um ponto que daria para ter comprado, 108, 110, mas já passou do ponto. Como eu falei, aqui quando estava aqui embaixo, eu comprei um monte de ação que muita gente desacreditava, né? Cogna, Panvel, outras empresas aqui. Assim como eu vendi um monte de ação do setor imobiliário, vim vendendo um monte da mesma empresa, a maioria delas, né? E ainda estou vendido e continua caindo aqui o negócio, a taxa de juros segue aumentando e aquilo lá segue caindo, mas o Ibovespa segue subindo aqui. Então assim, eu estou comprando algumas coisas, estou vendido em outra e a minha carteira, basicamente, apesar de ter subido aqui o Ibovespa, uh, apesar do Ibovespa ter subido aqui 20% em pouco mais aí de praticamente 2 meses, a minha carteira pouco mudou. Para não dizer que não mudou, eu aumentei a posição em algumas coisas e basicamente foi isso. Eu quase não desfiz nenhuma posição. Nem as que eu estou comprado, nem as que eu estou vendido. Então não fiquei fazendo um monte de operação aqui. Tá? Por quê? Porque eu comprei, a maioria das coisas que eu comprei ultimamente, eu comprei aqui embaixo, comprei durante a queda. O que eu vendi durante a queda e mesmo que essa alta continua caindo. E é basicamente isso. Não mudou. Basicamente não mudou a minha carteira. Não tem nenhum ativo novo, relevante, nada. E em compensação está subindo bastante, né? Tinha umas que estavam perdendo, até algumas coisas, já estão operando no campo positivo, está bem rentável, bem interessante a carteira. E agora que está aqui no 121, eu penso em comprar para chegar aqui no topo no 130, nem a pau. Aqui eu vou ficar de olho em pensar em como que eu vou começar a liquidar algumas posições. Então pode ser que o Bovespa suba até aqui e aqui eu comece a liquidar algumas coisas. Pode ser que ele comece a cair a partir de amanhã já e eu comece a liquidar algumas posições que eu estou comprado e com bastante lucro. E assim eu vou indo. Porque, cara, eu penso o seguinte, ele saiu daqui de baixo, chegou aqui, está basicamente no topo histórico. Aqui eu vou comprar? Não. Aqui está todo mundo querendo comprar, a bolsa está nas máximas, eu tenho estocástico lá nas máximas, está todo mundo achando que o Bovespa vai salvar o mundo, né? Que ninguém está enxergando que as coisas não estão boas no cenário global, mas aqui está todo mundo achando que o Brasil é head do mundo inteiro. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para, se caso ele resolver começar a corrigir, eu sou o primeiro a pular do barco, né? Eu gosto de tentar antecipar alguns movimentos, principalmente para as maiores, e gosto de, quando a coisa não anda do jeito que eu quero, ser um dos primeiros a sair também. Eu acho que ser muito corajoso quando está tudo bom demais, você é muito corajoso nos extremos, né? Tá subindo demais, eu ser corajoso, não, vai continuar, vai continuar. É ser otimista demais, ou ser pessimista demais. O Ibovespa está lá nos 60 mil pontos. Não, vai afundar, agora já era, quebrou o Brasil, já era. Vamos voltar para a era colonial e é isso aí. Vamos para 20 mil pontos, vai quebrar a bolsa. Vai ser que nem lá a Bolsa do Rio de Janeiro, lá na época da Ginarras, que quebrou lá. Então tem que fazer. Já era, vamos vender tudo, né? E acho que esses dois corajosos de extremo são muito perigosos. Então quando começa a subir demais, está lá no topo, eu começo a ficar de olho em o que eu posso me desfazer. Tem algumas ações que eu nunca vendo, que são de empresas que eu gosto, que eu quero cada vez mais aportar mais. Mas eu penso, o que eu posso me desfazer? E aí, quando está alto demais, eu penso, posso comprar umas puts por aqui, né? Compro umas puts mais lá embaixo, se o mercado bater lá, eu compro, eu ganho dinheiro, né? E compro o papel com desconto, né? E quando o mercado está lá embaixo, eu vendo umas puts aqui no mesmo papel. Então, eu acabo conseguindo ganhar dinheiro tanto quando sobe, quando desce naqueles papéis que eu nunca quero vender. Eu quero ficar com eles eternamente. E aqueles que eu uso para trade, que é comprar para subir e vender para cair, nesses períodos de extremo, eu fico pensando, bom, será que já chegou num ponto onde eu já posso realizar lucro? Não. E assim a gente vai. Então, nessa região aqui, ó, 120 mil pontos mais, acima de 120 mil pontos, eu já começo a pensar em alguns ativos que eu não me interesso ficar com eles por longo prazo, que eu posso realizar lucro neles. E se o Ibovespa continuar a cair a partir daqui, ou começar a cair a partir daqui, não tem problema nenhum, vou vender esse ativo. Se continuar subindo, bom, posso ficar um pouco mais. E se eu vender e resolverem subir, não tem problema, faz parte. O importante é realizar lucro nas operações, sempre com 2, 3, 4 para 1, ou o máximo possível disso. Tá bom?
Bom, então acho que por hoje era isso. Amanhã provavelmente vai ter vídeo de novo.